epístola de Judas. Nós já começamos na quarta passada, falamos um pouco, né? Principalmente das heresias que estavam contidas lá, mas a heresia, uma das mais fortes, né? Que é o gnosticismo, né? Certamente nós vamos falar um pouquinho mais hoje, para nós podermos compreender o contexto da epístola, o que estava acontecendo, né? Amém, irmãos? Vamos ler toda a epístola, né? Bem curtinho aí, dá para ler todos. Vamos ler, então. Nos diz assim, irmãos: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, se corrompe. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais,
que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bom, meus irmãos, nós, na semana passada, já falamos alguma coisa sobre o que estava contido, não é? Nestes tempos de Judas. Na verdade, principalmente, podemos dizer que duas linhas de pensamento antibíblico estava neste tempo. Nós já falamos, né, sobre os seguidores de João Agrícola, que foi tratado por Martinho Lutero, por uma heresia que estava surgindo, desprezando a lei moral. E justamente a lei moral é o padrão de Deus para a nossa vida. Não é o que está contido ali nos 10 mandamentos. Não que os 10 mandamentos seja, como dizem, né, os adventistas, que isso está ligado a cumprir aquela lei. Mas aquela lei é um produto do Espírito, está no nosso interior. Então, ela nos leva, o Espírito Santo vai nos levar a vivermos esta vontade e esta verdade de Deus. Agora, os irmãos notem que outra heresia que estava circulando entre eles era o gnosticismo. O gnosticismo, basicamente, ele tinha uma filosofia que negava o Cristo na sua humanidade e na sua divindade. Então, negando o Cristo, é claro, não vai reconhecê-lo como Deus, como Senhor, como o Salvador. Então, isto estava se infiltrando no meio daquela igreja. E como eu disse aos irmãos, nós olhamos para estas heresias que surgem, que estão lá no Novo Testamento, quando foi escrito, e nós pensamos que elas não estão no nosso tempo, mas elas permanecem no nosso tempo. Porque o diabo ele não se converteu, ele continua atuando ainda. Então, os irmãos notem, qualquer coisa que tirem de Jesus Cristo a sua centralidade, então já é uma heresia. E não é uma simples heresia, é uma das piores heresias. Porque quando tira o Cristo do centro dele, então aí compromete toda a estrutura da obra da redenção e da salvação. Então é nisso que nós devemos estar focados. Então os irmãos olhem para o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Este evangelho que estão pregando hoje é um evangelho que tira a centralidade do Cristo. Não é? Se você vai num lugar e lá eles estão mais preocupados com qualquer outra coisa do que pregar o evangelho, então pode ter certeza, irmão, eles estão tirando Jesus Cristo do centro. Você olha para os programas de TV hoje, eles têm um programa na TV e dizem que estão ali para pregar o evangelho. E os irmãos notem que eles estão muito mais para se promoverem do que propriamente pregar o evangelho. Porque eles passam tanto tempo falando de si mesmo, de como ali Deus cura, de como ali Deus faz, de como ali acontece, que esquecem de anunciar. Então eles se promovem. A si mesmo, desprezando o Cristo. Então, isto
é o problema, ou isto é o perigo do que nós estamos vivendo hoje. Então eles vão tirando a centralidade do Cristo e vão levando um evangelho adulterado, um evangelho misturado, que vem prejudicando as pessoas. Então as pessoas, elas ficam presas a uma coisa e não ao Cristo. Ah, eu estou aqui porque aqui eu acredito que aqui eu vou prosperar. Mas eles não acreditam que ali eles vão ter uma vida com Deus. Este deve ser o foco. Então isto estava lá, mas isto também está no nosso tempo. E eu digo para os irmãos, parece-nos que neste tempo está mais patente do que quando era lá. Porque você olha para os tempos antigos e você vai ver os apóstolos, os discípulos vivos, combatendo isso e demonstrando isso com grande poder. Agora você olha para nós hoje, nós nem temos coragem de nos levantar e combater estas coisas. E se nós não atentarmos, nós até entramos nisso. Nós até ficamos seduzidos por isso. Então, eu me lembro quando nós viemos para cá, a minha prima disse, olha, mas você não tem medo de assumir um compromisso de um aluguel de mais de R$2.000? E eu disse para ela, mas é claro que eu tenho medo. Então ela disse para mim, viu, eu posso fazer umas trufas, né? Você compra uma barra de chocolate para mim, e eu faço umas trufas para você, tal, e você vende essas trufas lá na igreja, para ajudar no aluguel. E você sabe que nós ficamos pensando nisso. Meu Deus, mas parece até uma boa ideia. Mas depois você cai em si. De primeira mão você é seduzido pela ideia. Mas depois eu disse para ela, não, mas se for para mim continuar assim, então é melhor não fazer, porque ou eu creio ou não creio. Ou nós estamos para servir a Deus verdadeiramente, pregar o Evangelho verdadeiramente, ou então é melhor nem fazer. Então, irmãos, mas isso acontece conosco. Nós não somos melhores do que ninguém. E muitas das vezes a nossa mente fica vagueando e o nosso coração também andando por caminhos errôneos. E quando nós vamos perceber, nós estamos também nos desviando do Evangelho, nos desviando da ortodoxia, que é o Cristo. Então, o que estava acontecendo naquele tempo é que estas heresias estavam surgindo como uma modernidade, e poderíamos dizer que lá eles não tinham ainda os livros do Novo Testamento, completo como nós temos. Eles não tinham uma doutrina bem organizada como nós temos. Eles não tinham toda esta revelação. Então, o que acontece? Deixa aqui, irmão. O que acontece? Então, não que seria justificável naquele tempo, mas olhe para o nosso tempo. Nosso tempo nós temos uma doutrina bem organizadinha. Escolas de teologia por todo lado. Nós temos a Bíblia agora, tem Bíblia do vovô, Bíblia do papai, Bíblia da titia, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, tem Bíblia de todo mundo hoje. Você entra lá, tem Bíblia de todo mundo. Então tem Bíblia de todo tipo. Então não era para nós cairmos nestes erros. Mas no que o diabo se apoia? O diabo se apoia na nossa natureza carnal. Ele conhece esta natureza carnal. Então ele lança, e é claro que a natureza carnal segue. E é assim que nós somos enganados. Quando lança algo novo no mercado religioso, uma nova doutrina, um novo método, uma nova coisa, e nós somos seduzidos por isso.
Vocês olham para a Assembleia de Deus, como ela começou. Vocês imaginam o que tinha naquela Assembleia de Deus, que começou com 18 pessoas. Eles não tinham dinheiro, foram expulsos da Igreja Batista, com 18 pessoas. E tudo que eles tinham era oração e pregação. Eles só tinham isto, irmãos. Eles não tinham mais nada. Eles não tinham nada novo para trazer para aquela igreja. Tudo que eles tinham era uma vida de oração e pregação. E era no que eles criam. Mas eu garanto para os irmãos que se Daniel Berg e Gunnar Vingre estivessem vivos hoje, certamente eles caíam mortos de ver como estamos hoje. Então, lança qualquer moda lá fora, não demora para entrar na igreja. Qualquer modismo que sai nos neopentecostais, não demora para entrar nos pentecostais. E nós, irmãos, veja, antigamente as igrejas até se valiam de colocar um nome em igrejas evangélicas pentecostais. E hoje nós nem colocamos mais. Até a estrutura pentecostal nós estamos perdendo. Mas aí surge um modismo, a igreja tenta trazer. Qualquer coisinha, irmão, uma dança, um rodopio, qualquer coisa que sai lá, vamos tentar trazer para cá também. Porque o nosso coração, irmãos, ele quer isso. A dificuldade que nós vivemos hoje é em crer plenamente em Deus. Plenamente. Crer plenamente em Deus. E o que é crer plenamente? E às vezes nós tentamos desviar o nosso pensamento e o nosso compromisso com o Evangelho e vamos nos focar, por exemplo, na multidão. Vamos nos focar em algo que possa atrair pessoas. Nós vamos nos focar em coisas desse tipo. E nós não conseguimos crer plenamente. Crer na palavra de Deus, que se nós tivermos uma vida de oração e pregarmos o verdadeiro evangelho, a igreja vai seguir naturalmente. É claro que as coisas não são instantâneas. Não é como se fazer um suco, um tangue, que você põe ali e já está pronto, não. A igreja é um organismo vivo. E ela deve crescer a cada dia, não é? Nós olhamos para os nossos filhos, eles crescem mais do que nós. Mas demora, irmão. Demora. Você olha e vê aqueles marmanjão, não é? Você pensa que tem juízo, mas não tem. Mas cresceram. Estão lá, grande, mas você chacoalha a cabeça, não tem nada. E o amadurecimento? Demora, irmão. Né? Aí você pega pessoas de 20 anos, 25, não são maduros ainda. E principalmente nessa geração, são mimados. Então depois dos 30, 35, é que vai começar a se ligar para a vida. Então demora, o amadurecimento demora, o crescimento demora. Mas se você tem que ter a certeza que um filho que nasceu vai demorar 18 anos para se tornar adulto, você não vai precisar levar ele no médico para esticá-lo. Não, vamos dar uma puxadinha para ver se ele cresce. É só você confiar que se você der a comida certa, na hora certa,
ele vai crescer sozinho. Então a igreja deve ser desta forma, porque é um organismo vivo. Então nós temos que dar o alimento que vai dar o crescimento. E alguma coisinha que estiver errado, é só você dar o remédio para tirar. Então a igreja deve ser assim, irmãos. Mas o problema é que hoje nós queremos tudo muito rápido. A igreja tem que crescer rápida hoje. E às vezes nós somos empurrados também com isso, né? Nós somos empurrados. Não, vamos criar um jeito para nós fazermos isso, fazermos aquilo. Vamos criar, vamos fazer, vamos tentar, vamos... Mas não é, irmãos. Isto estava lá também. E isto ia prejudicar o evangelho. Porque tudo que cresce rápido demais, fora do seu tempo, cresce com uma deformidade. Cresce com um problema. Porque tudo deve crescer no tempo certo. Não é? Veja, o fermento que eles usavam lá no Egito, demorava 3 dias para ficar bom mesmo, no ponto. Até o fermento lá era demorado. Então Deus disse para eles, viu, vocês vão comer agora pão sem fermento, para demonstrar que vocês têm que sair logo deste mundanismo. E depois Deus nunca mais aceitou esse fermento lá. Porque o fermento eles queriam voltar a fazer nesse 3 dias. Mas o que era um fermento? Era uma massa podre. Eles pegavam a parte da massa, deixavam apodrecer, para depois colocar na outra. Então era isso que Deus não queria. Não, vamos tirar isso. Mas até o fermento daquele tempo demorava 3 dias. Agora hoje não, irmão. Hoje você põe fermento no pão, não precisa nem esperar mais. Né? Não precisa nem esperar, porque tudo é instantâneo. Nós chegamos em um tempo onde tudo deve ser instantâneo. E com esta instantaneidade, a vida espiritual também é instantânea. Despeja um pouquinho de vida espiritual numa jarra com água, e aí você dá uns pulos, mas depois vai embora vazio. Acabou. Tudo instantâneo. Põe um crente com água morna e deixa lá 3 minutos, fez um crente. Mas nunca está satisfeito. Não é verdade? É assim, irmão. Esta vida está sendo trazida para nós também. Estava lá o Judas. E o gnosticismo, os irmãos pensem que só foram as pessoas heréticas, ruins, que se adaptaram a ele? Não. Os irmãos olham, um dos grandes divulgadores desta heresia, chamado Nicolau, era um dos diáconos lá do capítulo 6 de Atos. Um homem que um dia foi cheio do Espírito. Um homem que um dia foi escolhido pelos apóstolos para trabalhar na obra. É um homem que agora está sendo criticado lá no Apocalipse. O que aconteceu? Era um homem cheio do Espírito, mas que começou a dar lugar a estas questões. E nós, irmãos, não estamos isentos disso. É por isso que nós temos que ter um corpo de obreiro que conhecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Porque nós não podemos esperar de uma pessoa. Imagine, se nós dependêssemos só do irmão Luiz. O irmão Luiz se corrompe, aí vai todo mundo atrás. Ou não espera ele se corromper. Se eu disser alguma coisa aqui, os irmãos já vão dizer, viu, pastor, mas não é melhor, tal, esse negocinho aí está meio estranho, tal. E aí nós já vamos nos ajustando.
porque ninguém é o dono da verdade. Então, se eu quiser fazer da igreja um movimento aí, certamente alguém já vai dizer, viu, pastor, mas isso aí não está meio estranho, isso daí não está meio esquisito, tal. E aí nós vamos voltar, irmãos, para o padrãozinho. O corpo deve estar bem ajustado, porque esse Nicolau estava lá, era um homem bom, mas foi um homem que foi levado e seduzido pelo gnosticismo. E o problema de tudo isso, irmão, é que o cristianismo vem trazendo este avanço, demonstrando a salvação, o poder de Jesus Cristo, e eles vêm tirando tudo isso por detrás. Então você olha hoje, você traz alguém para o Evangelho. E o que nossa proposta aqui, uma pessoa vem para o Evangelho, é claro, nós logo vamos ensiná-lo a orar, dar valor para a leitura bíblica, ensinar que o Evangelho não é este Evangelho bacanal, este Evangelho, né, que você vai ter tudo. Não. O Evangelho não te oferece isso. O Evangelho te oferece vida, uma vida com Deus, uma vida em Jesus Cristo. E aqui, irmão, aqui, nem sempre, irmão, vai mudar muito. Porque a igreja deve estar focada na eternidade, não aqui. Então nós tentamos construir isto na vida das pessoas. E este evangelho fraudulento vem desmontando tudo isso. Vem dizendo para a pessoa, não, você tem que possuir, você tem que ter, você tem que conquistar. E qual é a pessoa que não quer isso, irmão? Se nós estamos aqui dizendo, irmão, olha, nós não vamos prometer nada para você. Mas uma vida de oração, uma consagração. Aí ele ouve alguém dizer, não, aqui também tem a oração e a consagração, mas aqui tem isto. Você vai prosperar, você vai alcançar, você vai ser isso, você vai ter aquilo. Qual que vai seduzi-lo muito mais? Qual que ele vai ficar balançado? É claro, irmão, ele não vai nem querer olhar para cá. E as pessoas vão dizer, não, aquilo é duro demais. Não fique nesse evangelho, não. O que é isso, irmão? Isso é radicalismo. Isso é assim, assado. Não precisa tudo isso. Não é? Eu estava ouvindo hoje um vídeo que o Rafael me mandou, e o homem lá dizia isso, né, do véu. Não, você não tem um compromisso de ficar pregando o evangelho para todo mundo que você encontra, não. Porque quando você não encontra a pessoa e não prega, então você é devedor para Deus. Eu penso, não é, mas nós não somos devedores a Deus? Nós não temos um compromisso de pregar o evangelho? Não é? Jesus disse a toda criatura, não foi? Ou ele diz, quando der, prega o evangelho. Então, inste a pregar a tempo e fora de tempo. E ele estava dizendo que, como ele tem os clientes dele, né, também, não, eu não tenho compromisso de pregar o evangelho para os meus clientes. Eu fico pensando, se os clientes dele todos vão para o inferno, e conviveu com ele, e ele nunca demonstrou Jesus Cristo para ele. Então ele não é culpado? Então isso está por aí, irmãos. Não é uma coisa lá naquele tempo, é uma coisa agora, recente. Esta é a mentalidade da igreja. E com isso, estava levando a fé dos crentes. E olha o que Judas disse, olha, eu queria escrever a vocês para nós falarmos da salvação comum. O que é isso? Olha, vamos falar da salvação, da graça de Deus, como é bom ser salvo. Vamos conversar
não é? Como nós nos reunimos, sentamos e começamos a contar os testemunhos, lembrar os tempos bons do Evangelho, não é? Lembrar, por exemplo, quando nós começamos lá na casa do Oséias, lembrarmos disso. Judas estava dizendo: eu gostaria de falar estas coisas, mas eu fui impulsionado a exortar-vos acerca da fé, porque eu estou vendo que alguns de vocês acabam se perdendo na fé. E às vezes nós, irmãos, nós somos seduzidos. Não, pastor, eu nunca vou ser um herege. Eu também penso que nunca vou ser. Mas à medida em que eu vou vivendo, eu vou ficando assustado comigo mesmo. Eu digo: meu Deus! E o que mais faz nós sermos seduzidos? O dinheiro, irmão. O dinheiro. Nós ficamos preocupados com o dinheiro. E às vezes, bom, dizer que não estamos precisando, sempre estamos precisando. E por que sempre estamos precisando? Porque sempre estamos querendo algo a mais. Não é? Nós nunca estamos contentes com o que temos, não é verdade? Você não encontra, irmãos, a não ser os velhos, né? Os velhinhos, não. Você encontra um velhinho aí, ele está com a Brasília dele, não vende, não dá, não empresta. Para ele, aquela Brasília vale mais que tudo. E ele está lá andando com a Brasília, não troca. O pastor Clendene, ele dizia, né? Eu tenho um carro que já faz 15 anos e não troco ele. Porque ele está bom, me leva para onde eu preciso. Mas nós não somos assim. Nós queremos sempre um modelinho melhor, uma coisinha melhor, porque nós nunca estamos satisfeitos. E isso nos leva também a estarmos endividados. E quando nós vamos ver, nós sempre vamos tirar da onde? Nós vamos tirar de Deus. Nós tiramos dízimo, nós tiramos tempo de oração. Não, vou fazer uma hora extra. E quem é prejudicado? O reino. Você vai fazer uma hora extra, não vem no culto à noite. Né? Eu estava vendo o Correio, estava de greve. Voltou essa semana, hoje. Estava dizendo para a Michele: meu Deus, como Deus foi bom em me tirar de lá. Porque agora eu teria que estar trabalhando sábado o dia inteiro, domingo, feriado, tudo. Tudo esses feriados que eu fico em casa emendando aí na escola, né? Que os alunos falam: pelo amor de Deus, professor, o professor não faz nada, né? Que bom, né? Que bom que vocês pensam assim. Eu estaria lá ralando, e os olhos brilhando ainda, irmão, pelo domingo. Sabe o que eles oferecem? Não, eu vou te pagar 100% e mais um ticket de alimentação. E você acaba ficando preso ali pela comida, irmão, para comer. Então nós somos enganados. E aí nós deixamos isso. Ah, não, vou estar lá. E quem perde? O reino. Ah, mas o reino Deus sabe. O reino depois, sempre tirando algo do Cristo. Não é? Porque nós poderíamos estar aqui. Nós poderíamos glorificar a Deus. Nós poderíamos exaltar a Deus. Mas na maioria das vezes nós dizemos: eu estou cansado. Ah, hoje não foi fácil. Não foi, irmãos. Mas eu garanto, se eu dissesse para os irmãos: hoje vamos lá na Estrela do Sul, rodízio de graça, tudo por conta do Rafael. Não ia faltar um, irmão. Não ia faltar. Se tivesse chovendo mais forte, não tem problema, irmão. Se estivesse cansado, não tem problema. Né? Não, ninguém ia faltar, irmãos. Mas por quê? Porque nós sempre tiramos algo do Cristo.
E o Judas estava dizendo, eu queria conversar com vocês a respeito de como é bom servir a Deus, de como é glorioso orar, de como é glorioso sermos crentes, nos reunirmos para adorar. Eu gostaria de falar isto, mas eu fui levado a exortar-vos a respeito da vossa fé. Porque nós vamos perdendo ela, irmão. E depois o que sobra para nós é só a religião. E aí é a pior desgraça na vida da pessoa. Eu estava conversando com um professor e ele estava dizendo, a religião é muito boa, qualquer religião. Né? Mas ele era professor de português. Se fosse de filosofia, de sociologia ou de história, a gente poderia dizer tranquilamente, não, a religião é uma praga. Porque eles iam entender. Mas o de português, ele ficou, não, a religião é boa por causa disso, por causa daquilo outro. Eu disse para ele, olha, a religião é complicada. O que é bom é o Jesus Cristo. Ele é bom. Não, mas todas as religiões. Não, Jesus Cristo é bom. É nisso que eu me foco. Mas o senhor não é evangélico? Eu disse, sou evangélico porque sou classificado, mas não porque eu sou evangélico, eu sou cristão. Porque a religião, irmãos, ela tira a nossa fé e nos faz apenas viver um rito. É frequentar, é ir, mas ela não sonda o nosso coração. Ela não sonda a nossa mente. Ela não nos visita interiormente. Ela é apenas um rito. Mas agora, quando nós estamos cheios dessa fé, voltados para o Cristo, então tenha certeza, irmão, o Espírito Santo vem e nos purifica de todas as coisas. Ele vem e sonda-nos. E Ele mostra a maneira que nós estamos vivendo. Ele revela o que somos. E nós começamos então, a partir daí, voltarmos para a verdade do Evangelho. Então, é isto, irmão, que o Judas estava dizendo. Quão bom seria, não é? Se nós não precisássemos exortar. Imagine, irmãos, quão bom seria se nós estivéssemos todos vivendo plenamente o Evangelho. A linguagem entre nós seria outra. A vida seria outra. Porém, Judas estava dizendo, eu fui levado a exortar-vos. Eu tive que fazer isso. E é por isso, irmãos, que está aí para nós essa epístola. Porque o diabo, do ano 60 ou pouquinho 68, é o mesmo diabo de hoje. É por isso que ela está aqui, para dizer para nós, vamos olhar, irmãos, a nossa vida. Você não vai ver aí homens andando pela rua pregando o gnosticismo. Você não vai ver ninguém pregando o antinomianismo aí. Você não vai ver. Mas eles estão incutidos neste evangelho falso e barato que está sendo pregado aí. Eles estão aí. Não é? Eles estão aí. Você olha na TV e vê homens que outrora nós dávamos valor para eles e hoje eles estão lá, irmãos, dizendo, me dê dinheiro para abençoar o meu ministério, porque você vai ser abençoado. Nós nunca vimos Jesus fazendo isso. Ah, então é por isso que Jesus morreu na cruz, porque o ministério dele então não foi abençoado. Mas esses homens não conhecem, irmãos, a mensagem da cruz. Não conhecem. E às vezes nós achamos que nós
dá para afrouxar um pouquinho na nossa vida. Dá para afrouxar. E aí nós vamos afrouxando, e é aí que nós vamos perdendo esta essência. É aí que nós vamos perdendo esta vida espiritual. É aí que nós começamos a patinar espiritualmente. Né? Nós vamos deixando, irmão. E quando nós vamos ver, estamos distantes. Todos os dias eu tenho um período vago lá na escola, e lá tem um computador. Eu tenho a página da Bíblia online, e aí você começa a ler a Bíblia, irmão, já te dá um sono. Mas, às vezes, quando você está lendo outra coisa, por exemplo, o jornal, né, online, diz que as notícias, irmãos, parecem ser mais atrativas. Então, eu fico me policiando. Estou lendo a Bíblia, vem aquele sono, digo, não, vou continuar lendo. Levanto, lavo o rosto, tomo um chá e volto e sento lá. E fico lendo. Agora, o jornal não precisa, irmão. E eu fico preocupado, porque parece que o jornal é mais atrativo do que a Bíblia para mim. Parece que as notícias do Brasil e do mundo são mais importantes para mim do que as notícias do reino espiritual. E eu fico assustado comigo. Mas não era para mim estar com sono. Eu gosto da Bíblia. Então, mas parece que as notícias são mais atrativas. E é este perigo, irmãos, que nós estamos vivendo. E aí nós vamos perdendo, né? Não, amanhã eu leio, depois eu oro, depois eu busco, depois eu analiso. E quando nós vamos ver, irmão, aí não podemos mais nem conversar mais sobre a salvação. É isso que Judas estava dizendo. Eu queria falar sobre isso, mas eu fui levado a exortar-vos a respeito da vossa fé. Porque está aí este evangelho. Então, a igreja, ela deve ser alertada, irmãos. Nós devemos ser alertados. Porque nós também nos perdemos nisso. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã já não queremos mais esta vida espiritual. E nós, irmãos, vamos perdendo com isso. Vamos perdendo. E a nossa fé vai indo também. Não é? Os irmãos, pensem bem. Quando nós nos reunimos lá na casa do Oséias e fizemos a primeira reunião, eu tenho certeza que na mente dos irmãos ficou aquele pensamento: meu Deus, agora nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos arrebentar agora, porque agora sim nós juntamos um povo mesmo, crente de oração, e agora o negócio pega, né? Mas olhe para nós hoje, olhe para nós, irmãos, né? Eu fico pensando, o que mudou, irmão, daquele tempo para agora? O que mudou? O que mudou, irmãos, é que nós estamos satisfeitos. Não, eu vou para lá, né? E aqui estamos tão satisfeitos que nós pensamos assim: eu vou lá, certamente o pastor vai pregar, vai ter um bom louvor, tal. Cada um cuida da tua vida agora. Não, fique tranquilo, ninguém vai pregar bobagem, ninguém. Mas, irmãos, é só isso. Então alguma coisa se perdeu. Alguma coisa se perdeu. Aquela chama que estava em nós foi embora. Aquele pensamento, olha, nós vamos nos reunir, irmão. Vai ser como éramos lá no real. Nós tínhamos oração toda hora, tal.
Mas eu tenho as mesmas dificuldades para encontrar a igreja na oração aqui, como tinha lá no Belém. As mesmas dificuldades. Por quê, irmão? Porque nós deixamos. Nós tínhamos um princípio e um valor, que a salvação nos levava para isso. Mas isso também já se perdeu. Então, aquilo que nós podíamos dizer como Judas, puxa, que bom nós sentarmos e conversar e ver o que Deus está fazendo, como Deus está batizando com o Espírito Santo, como Deus está levantando pessoas, como Deus está salvando jovens e fazendo deles grandes pregadores, como Deus está fazendo isso. Não, nós temos que ficar com as mesmas exortações. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado com a tua fé, cuidado com a oração. Irmão, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É a mesma coisa. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que estar atentos. Porque depois ele vai continuar falando sobre aqueles que começaram também, mas o fim deles foi péssimo. É igual nós. Não adianta nós começarmos bem. Nós ficamos felizes. Em um ano, pastor, aleluia. Olha a nossa igreja. Assistem o vídeo lá, o antes e o depois. Está lá, tudo bonito, que o Jorge fez para nós. Mas olha o antes e depois de nós. Você olha para a igreja, está bonito. Mas olhe para nós, o antes e o depois. O antes era aquele, não, nós vamos nos reunir, vamos orar, vamos fazer isso, vamos pregar, vamos fazer os cultos nas casas, vamos fazer isso, estamos cheios de ideia. E hoje? Hoje vamos lá, né? Vamos lá. Se fizer um antes e depois nosso, a igreja ficou bonita. Estava feia, ficou bonita. Agora se fizer um nosso, nós estávamos bonitos, ficamos feios. Então, esta é a realidade, irmãos, que nós estamos vivendo. Em um ano, pastor, olha como nós estamos. Em um ano, olha como nós estamos. E se nós estivéssemos naquele mesmo fervor, tenho certeza, irmão, talvez a igreja teria menos pessoas. Mas, irmão, o fogo estaria caindo aqui. As pessoas estariam inflamadas, não importa quantos, mas os que estariam cheios. E é isso que está acontecendo, irmãos. Vamos estar em pé, vamos orar, irmãos.